Quer apresentar ele de novo? Você passa pra mim? Aham. Seja bem-vinda ao nosso podcast, a Fieldcast, tamo junto? Olha, hoje nós temos um convidado mega especial, você sabe aqui do nosso compromisso, tanto meu, quanto da minha co-host, da Nath, seja Nath. Pá, bom. Olha, a gente sempre fala que, claramente, todos os nossos convidados são especiais. Eles são a dedo. Mas esse, em especial... Esse não tinha escolha, esse nós não tínhamos quem chamar, resolvemos então chamar ele. É nessa pegada, né? Mentira. Mas esse aqui Era o nosso... Era o último da lista, todos os outros morreram. Esse é um PPTO, pau pra toda a obra. Eu já ia ficar bravo com a Nath, vou contar um segredo pra vocês, que eu ia falar assim, gente, temos que fazer sério isso daqui. Você já bom. Aí eu ia falar, não, corta, vamos começar de novo. A hora que ela foi começar a anunciar quem que é, falei, não. Não, e é melhor, né? O Gustavo vai apresentar ele, mas antes do Gustavo apresentar, eu vou falar. Eu só sou o que sou hoje, metade por causa dele. Então, 50%. Mas, de fato, empresarialmente, mulher de negócio, consideravelmente, tem culpa nisso. Então, pode apresentar ele, Gustavo. Boa. Então, meus caros que estão aqui nos acompanhando hoje, eu tenho o prazer de apresentar uma pessoa, é um baita do empreendedor, é um cara extremamente comprometido, determinado, trabalhador, criou a maior empresa de guia de compras do Paraná e a maior empresa de guia de compras de Santa Catarina. Pode explicar um pouco mais do que é isso? Hoje a nossa conversa com ele vai ser um pouquinho diferente, porque né, eu acabei de contar de um negócio que deu certo. Bichão! Tá vivo aí? Tô vivo. Então tá bom. Acabei de falar de um negócio que deu certo. Eu tossi, tá? Ai. Gente, eu vou dizer uma coisa. Isso Sabe aqui, que ó. hoje vai ser mais light, tá? Por que vai ser mais light esse bate-papo? Porque, querendo ou não, eu tô enrolando pra falar quem que é, mas eu tô aqui com uma pessoa que é um baita do empresário, um baita do ser humano, que é também, que tem o melhor genro do mundo, esse de passagem, mas que é um ser humano extraordinário. Seja bem-vindo, Mauro Superti. Ótimo. Que bom estar aqui com vocês. E claro que quando eu recebi o convite, não tenha dúvida nenhuma que eu vim correndo. Só solicitar, eu venho, né? Ontem mesmo fui solicitado. Já fui atender a Sofia de imediato, né? Ainda mais com a Sofia. É, com a Sofia. Ainda mais, então, esse gente. Pai, vovô da Sofia. Que honra, hein? Que honra a gente ter esse bate-papo entre família, mas também negócio, né? Eu comecei a falar para vocês assim, o Mauro, ele fundou um negócio extremamente consolidado, tem seus desafios como qualquer negócio do mundo. Só que para ele chegar nesse negócio, através desse negócio também, muito a cara. E aí eu falei assim, Mauro, eu quero falar uma coisa aqui hoje no Fieldcast, porque normalmente a gente traz pessoas aqui. O que você fez para chegar no sucesso? E ele provavelmente vai falar. O que fazer para poder ter mais resultados? Quais são os pilares? Hoje eu falei para ele, cara, eu quero falar o contrário. Eu quero falar o que não fazer para, né, o que fazer para o negócio quebrar. Então, o que não fazer para que o negócio realmente não quebre e dê certo. Então, ele vai falar um pouco ao contrário, compartilhar um pouco. Hoje em dia, ele não fala mais de quebra ou de fracasso, ele chama de aprendizados, mas ao longo desse nosso bate-papo, ele vai contar um pouquinho o que ele aprendeu, como que ele saiu, né, dessas quebras ou aprendizados, para que você possa levar para sua jornada também. História. Tudo bem? Bom, Conte tudo, não esconda nada. Se eu for contar toda a minha história, vai faltar tempo, né? Vai alguns dias, né? Vai alguns dias. Mas eu acredito que a grande mensagem aí é a gente olhar o que realmente a gente traz de aprendizado com tudo isso. Qual é o objetivo que a gente tem na nossa vida? Então, eu comecei a olhar para o propósito. Qual é o meu propósito como ser humano? O que eu de fato quero com tudo isso? E houve vários ciclos, né? Como o Gustavo estava falando aí, que teve na minha passagem de vida. Os 4 diplomas que você tem? Tenho 4. 4 diplomas. Formado, né? hein? Faculdade da vida. Formado. Então, eu digo que cada falência é um diploma. Então, foram 4 falências
e cada uma realmente criou um grande aprendizado. Mas para mim, talvez a frase que mais fez sentido, desde a primeira, que foi uma falência cruel, na época do plano Bresser Pereira, na época que a inflação estava em hiperinflação, aquilo foi a primeira vez, né? Estava mexendo com importação e o dólar disparou, então não teve um empresário nesse Brasil que ficou vivo e importava. E eu era um deles. E naquele momento a pergunta era: o que é que eu aprendi com isso? Então, Forte. Repete. eu vou repetir essa pergunta. Para não passar. Essa pergunta virou tema, inclusive, na minha empresa. O que é que eu aprendi com isso? Eu aprendi com isso. O que eu aprendi com isso? Então, em certos momentos, batendo papo até com as pessoas, quando você acerta uma pedra com o pé, você deve se perguntar: o que é que eu aprendi com isso? Não é melhor começar a levantar mais o pé, não rastejar tanto? Eu lembrei do... Meteu a bicuda na pedra. O que você aprendeu com isso? Então, tudo passou a ser, para mim, aquilo passou a ser um slogan na minha vida. Você acabou de dar uma aula que a gente poderia acabar aqui. Veja se eu saquei. O que você está dizendo leve pelo aprendizado. Sempre. Eu tinha quando eu notei a primeira vez, eu estava levando muita coisa para o lado do ressentimento e da mágoa. E foi meu pai que me tirou dessa situação, numa conversa que a gente teve. Eu captei aquilo e eu comecei a olhar: poxa vida, se meu pai está trazendo algo poderoso para mim, por que é que eu vou ficar me parando? Então, o que aconteceu no decorrer do tempo é que a gente tem esse sobe e desce. É quase que natural. Porém, você pode ter uma situação onde você literalmente para. E você se faz de errado, as coisas não funcionam e você para. Então, eu olhando para isso, quando eu tive essa conversa com meu pai, ele me trouxe algo poderoso que me fez eu acabar me movendo. Eu comecei a levar para o lado do aprendizado. Então, eu sempre digo que tem muitas pessoas boas no mundo hoje, pelo mundo afora, e pessoas que só precisam de uma oportunidade. O resto ela faz. Só que eu descobri também que eu sou o grande gerador das minhas próprias oportunidades. Então, eu sou a causa, eu sou o efeito, eu sou a pessoa que vou gerar essa oportunidade. Eu nunca esperei pelos outros para buscar essa situação. E no decorrer do tempo, inclusive para minha filha que está aqui ao meu lado e também meu filho, uma vez a gente lavando a louça em casa, eu detectei algo que serviu muito na minha empresa. Essa é boa, né? Essa é boa. Então eu tenho 3 filhos, o mais velho é menino, depois as 2 meninas. Eu trouxe para eles qual que era a diferença entre ser responsável e aceitar a responsabilidade. E eles tinham a incumbência de cada um lavar a louça. Mas alguém... Quem gosta de lavar a louça? Quem gosta de lavar a louça? E aí, discutindo com eles, eu saquei que a diferença entre ser responsável e aceitar a responsabilidade é o peso. Simplesmente o peso. Tem muita gente que é casado, ele é responsável pelo casamento, mas não aceita. Não dá assistência, não dá o carinho necessário. Muitas vezes a pessoa é um pai, mas ele não aceita ser pai. Ele só é responsável, ele paga as contas e tudo mais, mas não tira o tempo adequado, sabe? Não cuida com carinho. E nos mundos dos negócios é a mesma coisa. Então, quando eu olhei para aquilo, eu aceitava a responsabilidade de gerar o meu próprio resultado, de ser eu o gerador de oportunidade. E eu também era responsável por aquilo. Então, quando as coisas deram erradas, eu não deixei isso por conta do plano Bresser ou pro plano do governo tal e fulano e tal, não. Só contextualiza o que foi do plano Bresser para o pessoal entender. O plano Bresser Pereira era um ministro da Economia, isso 1988, Essa foi 89. Foi a primeira. Essa foi a primeira. Foi a primeira. Então, eu acho que foi nessa época, 89, 90, por aí, o dólar começou a subir muito. Então, quando tinha carta de crédito em aberta, a inflação estava dando 88% ao mês. Ao mês. Nós estava passando por uma hiperinflação ali no Brasil. E ali não tinha quem pagava a conta. Então, quem estava devendo, tu imagina que cada 2 meses aquilo dobrava.
valor, né? Certo? Então, muitos empresários acabaram quebrando aí. E depois em seguida, foi no plano do governo também, do Fernando Henrique, onde ele fez muita moral com o povo, baixando muito o preço do frango, segurando o preço do milho, né? E toda a frota pesqueira brasileira acabou quebrando. Nessa época você mexia com peixe. Aí eu já estava mexendo com peixe. Então você quebrou o negócio. Era a importação de produtos químicos para laticínios. Então aí com essa questão da inflação... Isso, depois... Morreu. Exatamente. Depois mexi com peixe, depois fui fazer charque bovino, depois também... Aí comecei a dar crédito, né? Comecei a mexer com crédito e a última foi no ramo farmacêutico. Vem ali uma perda enorme financeira. Mas foi só dinheiro. Não Show. se trata de mais coisa. Eu vou te fazer uma pergunta provocativa. Acho que já... Foi só dinheiro. Não se trata de mais coisa, né? Foi show. Boa. Fiz questão de repetir porque tava passando. Pra quem quer quebrar, tem muita gente... Na verdade, ninguém quer quebrar. Só que tem muita gente que joga como se quisesse quebrar. Então, eu vou te fazer uma pergunta que ela é até meio contraditória. Para quem quer quebrar, por um cara que passou por isso, experiência, qual que é o caminho perfeito para quem quer quebrar? Quem quer quebrar, o que tem que fazer no negócio? Bem, eu acho que a coisa que mais leva... Eu nunca fiz essa pergunta na minha vida. Eu acho que a coisa hoje, nesse mundo que a gente vive, eu acho que a pessoa achar que a intuição dela funciona, tocar a vida sozinho, eu acho que é um bom caminho para você quebrar. Hoje a gente tem tanta informação, eu sei que por minhas mãos passaram muito dinheiro. E justamente eu não soube lidar com o próprio dinheiro. Você acredita? Quando tem muito dinheiro, até para isso você tem que olhar, fazer um estudo, prestar atenção. Hoje tem tanta gente competente hoje que você pode agregar com você. Só que o empresário, ele acaba crescendo por intuição própria. A intuição vem, ele cresce, as coisas andam, beleza. E depois ele acha que ele é o soberano, que a intuição dele vai funcionar sempre. E não funciona. Tem certos momentos na vida que ela funciona, e muitas vezes funciona pela garra e determinação da própria pessoa. Uhum. Força. Eu sempre fui uma pessoa que sempre tive muita força. Eu fazia as coisas funcionar pela força de vontade de fazer a coisa acontecer. E tem hora que ela funciona. Só que tem momentos que o negócio é sabedoria. Tem momentos que a coisa não precisa ser pesada, ela pode ser muito leve. E a gente tem que prestar um pouquinho atenção. Agora, eu acredito que tudo é uma somatória das coisas. Na minha vida eu aprendi também que tem coisas que a parte humana consegue resolver. E tem coisas que ela também depende da observação divina. Tem coisas que são energéticas, são coisas mais espirituais, que a gente não precisa entrar aqui no mérito dessa questão, mas a gente teria que estar em equilíbrio. A gente tem que estar com tudo meio que em controle, sabe? Cuidar da parte espiritual, cuidar da parte mental, cuidar da parte física, cuidar da parte de intelecto, acho que tudo faz parte. Se a pessoa quiser quebrar, eu não podemos... Eu acho que essas áreas aí são fundamentais. Então, primeiro, você achar que você é dono da razão. Então, você acredita só no seu potencial mental. Funciona em um certo momento? Sim, funciona. Se você não compartilhar e não observar as coisas, pode ter certeza que não pedir ajuda. Segundo, você cuidar da parte espiritual. Você não cuidando da parte espiritual, muitas vezes você fica muito suscetível a ter realmente o desconhecimento do que onde a vida pode estar te levando. E qual é o objetivo disso tudo? Qual que é a nossa intenção? Né? Qual a intenção da vida? Então, para que realmente a gente quer ganhar tanto dinheiro? Aonde vai levar isso? Então, essa é uma parte mais espiritual e a gente tem que tomar bastante cuidado. Né? Mais alguma a parte assim, a parte a pessoa precisa fazer para falir? Quebrar? Não se atualizar. Então, a parte mental aqui hoje é necessário você se atualizar. Por exemplo, eu jamais imaginei estar fazendo aqui um podcast. Né?
sempre gosto de brincar, falo assim, eu nunca vou fazer esse tal de podcast, né? Que é coisa de bode. Tá aí fazendo agora. Tô aqui fazendo. Ah, nunca imaginei que eu ia fazer aí fazer um Reels, né? Falei, Rio, eu gosto de pescar nos rios. Não gosto de fazer rio, não. Então... Rios eu gosto de pescar. nos rios eu gosto de pescar. Zoom, internet. Não, porque, convenhamos, né? A gente tava esses dias, tava conversando. Você pegou uma geração, assim, de muitas transformações, né? Esse era da época do quê? Na sua infância... Não, eu vou entregar a idade aqui. Na infância... não, mas se a gente olhar as datas, o fax... Você tava no fax, você pegou todas as transições Peguei tecnológicas, todas. né? Todas. Até o telefone, Todas. que vocês moravam no interior do Paraná, no telefone, tinha Nosso que ir no o lugar primeiro telefone que eu conheci na vida, na realidade, era aquele telefone que levantava, esperava a telefonista atender. Ah, eu quero falar com a casa tal, né? Em Guatemi, no Mato Grosso do Sul, a gente morava lá, era assim que funcionava. Gente, não é porque ele é velho, não, porque realmente, se você for ver historicamente... São transições altíssimas. Eu digo, rápido, né? e rápidos. Eu digo hoje, se a gente olhar essa gurizada nova aí, tô falando gurizada nova aí, 15, 20 anos aí, que estão aí, eu posso dizer que eu sou um dinossauro vivo. Tão velho que a tecnologia nos deixou. Tá? Tem um Fusca que eu mantenho lá em casa, guardado lá, só para nunca esquecer de ser humilde e olhar para as coisas simples. Coisas simples, as coisas tecnológicas são bacanas, elas são necessárias, a gente tem que aprender. Eu lembro que meu primeiro notebook que eu comprei e comecei a usar foi em 2018. Estamos falando de 5 anos. 4, 5 anos para cá. Certo? Não sabia usar um notebook. E mesmo assim já tive inúmeros negócios. A minha empresa, a gente aluga software para outros guias. Mas eu nunca fiz questão de aprender. Nunca fazia questão nenhuma. Eu não quero aprender esse troço. O tal do iogurte lá, o Orkut, não é que é o Orkut, né? Orkut sempre fico brincando com os nomes e depois nem decorar os nomes eu decoro. Então, eu nunca tive. Agora que eu tô dando Instagram, porque é uma ferramenta. Se quiser seguir no Instagram, viu? Mauro.supert. Mauro Supert. Isso. Então, eu acho isso aí muito legal. E a gente tem hoje atualização. Então, se você quer quebrar, não se atualiza. Fica parado no seu mundo, fica achando que você sabe das coisas, deixa a coisa rodar para você ver onde é que você vai parar. Hã? Aí, eu estendendo sobre isso, que eu adoro, gente, eu sei a grande maioria das histórias que quando eu ia perguntando para ele contava, não teve restrições, tá tudo. Passou, o que deixou de passar, o que aconteceu, o que não aconteceu. O que você mais aprendeu, assim, se fosse tirar sacadas dessas seus aprendizados, como você falou, 4 grandes aprendizados, né? O que você, tipo assim, teve algo em comum entre os 4 que você aprendeu? Ou cada um se aprendeu uma coisa nova? Cada um aprendeu uma coisa nova. O grande aprendizado que fica aí para essa geração nova ou a mais velha um pouco, para mim hoje a vida tem ciclos. Eu acho isso muito interessante. Então agora eu tô chegando no ciclo que eu vou ser avô. Então tô curtindo pra caramba esse ciclo. Quero aproveitar o máximo disso. Tá abusando bastante, né? Fala pra ele, ó. É. Vem aqui montar o berço. Vem fazer as coisas. Mas é um ciclo que eu tô aproveitando pra caramba. Então essa questão de ciclos, tem jovens aí, acha que a juventude nunca vai passar, acha que pode tocar a vida de qualquer jeito. Presta bem atenção. Então, essa questão de ciclo, cada situação que teve ali alimentar, vamos dizer assim, hoje eu digo que foi uma experiência vivida. Mas eu falava um pouco comigo mas mesmo. E na época? Na época? E na época, que eu vejo assim, isso também, né? De ter experiência, expectativa. Tem expectativa, e a hora que você vai pra prática, o negócio, puf, não é? Acontece como você esperava, você fica frustrado.
mais perigoso arriscar de novo. Então, uma pergunta minha. Como é que você fez para lidar com esse desafio, a quebra? Hoje eu entendo ferramentas que você... Exato. Eu, no primeiro momento, já, segunda vez, a segunda experiência ali, pré-falimentar, eu comecei a dizer para mim mesmo que tudo que eu colocava a mão, pifava. Eu comecei a falar isso. Forte. Comecei a falar para mim mesmo que colocava a mão ia dar errado. E foi justamente nessa conversa com meu pai que ele me trouxe o meu valor. O valor da pessoa. Quem sou eu? Qual é o meu propósito na vida? E aí, quando você coloca um propósito a longa distância, você começa a ver que tudo que tem aqui são pequenos brinquedinhos que chamamos de dinheiro, de riqueza e tudo mais, que entra e sai. Entra e sai. Ela chega, ela tá aqui, daqui a pouco não tá mais, entendeu? Mas não é a essência, não é quem você é. Eu comecei a olhar o meu valor, comecei a ver quem realmente eu sou nesse mundo, o que que eu quero deixar nesse mundo como legado. No meu eu quero ser cremado, né, quando eu falecer, mas onde eu estiver, coloque lá uma frasinha, com este valeu a pena viver, só isso. Se tiver uma lápide, quero ser enterrado, pode me jogar no rio, né, que os peixes vão fazer festa, mas eu seja lembrado que valeu a pena viver comigo. Esse é o meu grande desejo. Eu acho que isso é o grande legado. O que mudou? O meu propósito. E é necessário a gente ser sucesso. Então, o meu propósito é realmente impactar pessoas. Meu propósito é estar com pessoas, promover pessoas. Depois, outra vez, a gente pode contar um pouco sobre mais a questão empresarial, onde hoje eu tenho muitos sócios. Com essa galera toda, eu estou sempre incentivando, sempre fazendo com que eles realmente se tornem empreendedores, empresários, pessoas que vão investir. Então, é necessário entender o todo. Tem que atender a parte jurídica, tem que atender a parte legislativa das coisas, tem que aprender a... Imposto de renda, né? Imposto de renda. Fala aí pra galera, dá uma puxada Pessoal, de orelha. Ó, você que está escutando, imposto de renda é algo maravilhoso se você souber e conhecer. Agora, cara, de que obrigatoriedade de fazer o imposto de renda? Ele é individual. Então faça, vai lá e estuda o trem, cara. Tá lá a legislação. Eles fizeram um monte de coisa. Sem entender aquilo, você vai ver, puxa vida, tem coisa aqui que é bom. A lei, ela existe e ela só é pesada para aquele que não estuda. Não vai mudar. Então estude ela. Nunca faça uma declaração de imposto de renda isenta. Faça uma, mas estuda. Mas por que eu devo pagar imposto de renda se eu não estou tendo renda? Pode ser que se você consiga capitalizar juridicamente, que no futuro, se você ganhar um dinheiro, você já está com ele legalizado. Então, estude. Então, meu pedido para você, vai lá e estuda a bagaça, trem. Oxe, é simples, não é difícil de fazer. É? Okay. Então, beleza. Então, momentos... Sim. Depois, fazer o que... Posso que dá certo. Você trouxe de aprendizado de lá? As coisas que deram errado. Podemos dizer que a própria experiência, todas as decepções que leva para a parte evolutiva da essência, ela sempre vai ser muito... Como eu disse antes, tudo que eu faço, a responsabilidade dessa é minha. E tudo que eu faço, a responsabilidade do fracasso também é minha. A responsabilidade. Aí as pessoas muitas vezes não aceitam. E é nesse ponto onde eu peguei a história das minhas crianças lá atrás no passado, onde o sucesso é meu, o resultado é meu, mas eu também sou responsável por isso e eu aceito isso. Então, quando vem o dinheiro, quando eu estou com condições, o dinheiro está ali, eu também aceito aquilo com leveza.
E o contrário também foi dessa forma. Então, eu assumi a responsabilidade, eu aceitei a responsabilidade, e na aceitação da responsabilidade, eu busquei algo para que eu pudesse me reinventar. E assim as coisas foram surgindo. Então, para mim, inovar é algo assim, aula número 1. Tá sempre inovando. Você vê hoje essa era da internet que acelerou muito pós-pandemia, é pura inovação. É uma atrás da outra, uma atrás da outra. Olha aí, o Grupo Afield. Isso aqui é o meu propósito de vida futuro. Mas é inovação. Vocês começaram ali e começa a conectar, começa a fazer e a coisa cresce. E a gente começa, quando a gente tem um propósito muito claro no que começa a achar a comunidade. E acha os afins também. Isso nasce automaticamente. Pergunta. Qual que foi o maior sacrifício que você teve que fazer para chegar onde você chegou? Porque hoje você tem uma empresa de 20 anos, né? Sim. Uma empresa de 23 anos, extremamente sólida ali no mercado Paraná e Santa Catarina em expansão. Teve outros negócios, né? Porque empresário serial, empresário que sempre está ali fazendo. Tem uma empresa extremamente sólida que é líder de mercado. Mas qual foi o sacrifício que você teve toda essa jornada de empresário e empreendedor para você realmente chegar onde chegou? Bom, os sacrifícios eu denominar vários, né? Um deles pesou para mim bastante, foi não ter tempo para estar com os filhos e com a esposa. Para mim foi muito pesado depois que eu comecei a conectar. Foi um sacrifício e muitas vezes a gente precisa fazer algumas escolhas. Esse foi um deles. A outra coisa que me foi um sacrifício, e eu tive a oportunidade de entrar no mundo podemos dizer assim, das contravenções. Mas não era um princípio meu. Então, o dinheiro fácil, o dinheiro de maneira não legal, sabe? Então, isso tudo é algo que, naquele momento, quando você está numa dificuldade extrema, que você está passando numa situação caótica, financeiramente, às vezes passa pela... Fazer coisa errada, né? Seguir o caminho mais fácil. Seguir o caminho mais fácil. Então, isso, eu naquele momento, eu vi que era um sacrifício, mas depois eu agradeci a proteção divina, acredito muito nessa parte aí, e me fez, então, eu acredito que fez total sentido. Então, foi um sacrifício no momento. E também ser treinável. Ser treinável é algo para mim que eu me achava o dono da razão, achava que era o cara que eu podia fazer um negócio. Era então, Deus no céu. Então, para que a gente consiga olhar profundamente, autenticamente para a gente, coisa realmente é difícil. Então, isso me fez sacrificar a minha própria, vamos dizer assim, ego, minha própria arrogância. Foi um sacrifício. Eu era muito, muito egocêntrico em mim. Mas foi Sim. Pausa aqui. Fala. Sim. Aqui, mais ou menos uns. grávida que Para você que está vendo cozinhando, cuidado para não queira, para você que está vendo, acelera a velocidade. Tá frio, hein? grávida também. Vamos, bora. Continuar? Voltamos. Você que está fazendo qualquer coisa, volte. Ele estava respondendo a pergunta que era sacrifícios. Os sacrifícios, Foi então, os 3, né? Ele comentou 3. Eu comentei os sacrifícios. No mais, acho que não houve tantos sacrifícios. Quando a gente quer realmente conquistar algo, quando está afim de coisas, sente prazer. Então não é sacrifício. Você voltar que você tem hoje, com os resultados que você tem hoje, com a estrutura que você tem. Mas se você
lá atrás. Estou dizendo isso porque hoje o seu negócio é uma inspiração que a pessoa conhece, ela se sentir inspirada de alcançar. Então você já chegou aonde que muita gente não chegou. E é só uma caminhada. Muita coisa pela frente e pra cima. Beleza. Chegando aonde que para trás, talvez, eu não sei se acelerar o processo, os aprendizados, a maturidade que você tem hoje, faria diferença. Bom, talvez você não goste da minha resposta, mas eu acho que eu não mudaria nada. Passou pelo que passou. E assim, eu fico imaginando assim, talvez se eu não tivesse arriscado tanto e perdido tanto dinheiro, o que seria talvez de mim hoje? Se eu voltasse atrás hoje, se eu pudesse voltar no tempo, tivesse dado algumas coisas, hoje talvez eu não estaria sendo esse cara que eu sou hoje. Eu estar sendo mais arrogante, eu estar sendo muito mais soberbo. Então hoje, a arrogância, podia ter perdido alguma coisa da família, talvez pudesse ter dado muito, talvez dado dinheiro e não mais instruções para os filhos. Acho que meus filhos, graças a Deus, eu acredito na criação deles. Então, eu não tenho nada, absolutamente nada a reclamar. Sempre levei para o lado do aprendizado. O que era de meu mérito, eu recebi. E não era do meu mérito, passou também pelas minhas mãos. Hoje eu sei que não sou dono de nada, absolutamente nada, e nada tenho. Por isso eu me entrego hoje para as coisas de formas muito mais leve. Então, ter resultado financeiro, show de bola, todos devemos ter. Ter as coisas em dia também tem que ser. Cuidar da espiritualidade é uma obrigatoriedade. Eu acredito muito, eu só tenho esse corpo emprestado temporariamente. Então, eu quero fazer muita diferença enquanto estiver vivo aqui. Então, eu não tenho mais tempo na minha cabeça para ficar remoendo as coisas do passado, dinheiro perdido, que foram milhões de dinheiros perdidos, não fazem mais a diferença. Não tenho mais tempo de ficar achando quem é o culpado, quem deixou de fazer. Hoje eu vivo constantemente o dia de hoje. Hoje eu tenho muito mais experiência e com o dinheiro na mão, de onde colocar de maneira que ele renda melhor, que tenha uma renda passiva. Estou nesse caminho de ter uma renda passiva, de organização, sabe? Então, sou muito mais participativo. Hoje eu ouço as pessoas, eu ouço a esposa, ouço os filhos. Eu vou fazer uma coisa. Então, hoje eu estou com 16 sócios num negócio. Eu ouço todos eles, cada um com a sua situação. E eu consigo olhar para aquilo da vida. Como que essa pessoa não enxerga isso? Mas eu sei que ela não enxerga porque eu também não enxergava. Né? E no campo do empresário, muitas vezes, se você vai subir na montanha, você vai pegando cada vez mais vento e vai ficando cada vez mais sozinho. Mais você sobe na montanha, é o que acaba... Porém, a tua visão é muito. E lá, muitas vezes, é necessário você ter uma pessoa e ter um consultor ou alguém, ou um psicólogo, talvez o empresário pode ter um psicólogo, alguém para conversar. E muitas vezes você não tem com quem você conversar sobre uma dor que você está passando, algo que você esteja ali imaginando. Como é que você vai conversar isso muitas vezes com um gerente, num projeto que ainda está na sua cabeça? E as pessoas chegam onde elas chegam sendo totalmente inovadoras. Sim, com algo que loucas, né? Corajosas, arrojadas, assumindo risco. Totalmente novo. Nós temos, na nossa empresa, todo ano a gente trabalha um tema. E o tema desse ano é geração de valor. Mas nós não estamos querendo só gerar valor na empresa. A gente está gerando também na empresa, mas estamos gerando muito valor nas pessoas que trabalham. Pergunta: sempre foi empresa da gama foi se tornar de forma necessária? Bem, acho que para mim ser competitivo começou desde pequeno. Desde muito eu já me senti. Mas o primeiro emprego
carteira registrada, fui como office boy no banco. Eu fiz um treinamento da datilografia, né? Que a gente... E no Senai, né? Não nem a Sesc, eu acho. Mas eu fui o número 1, assim, à frente de todo mundo. Quando eu entrei como office boy, tinha 2 que trabalhavam fazendo entrega de cheque na rua. E na época, em Umuarama, eu conseguia fazer o serviço de 2 sozinho. E aí passei para o setor de cadastro e eu conseguia também fazer o serviço de 2. Passava para a compensação, que antigamente a compensação era tudo digitada, né? Eu conseguia digitar tão rápido quanto o cara número 1 que era lá. Então eu sempre fui muito competitivo. E logo aos 19 anos, fui um pouco precoce, gerente de um preposto de Sadia, de Umuarama. E daí eu comecei a participar de treinamentos na própria Sadia. E ali eu vi que eu era ainda muito pequeno. Eu via um mundo realmente muito grande e eu posso ser. Mas logo em seguida teve o plano cruzado, uma época que teve mudança muito drástica no Brasil. E eu acabei daí sendo... Meu primeiro negócio foi uma distribuidora de frios. Comecei a empreender daí, aí depois fui pro ramo de importação, aí entrei no mundo dos laticínios, e aí logo em seguida veio a primeira falência. Mas a partir daquele momento, eu jamais pensei em ser um CLT novamente, ser empregado de alguém. Não cabia mais na minha mente. E seja a própria adrenalina do risco, né? De acertar e errar. Pode ser. Não parei para pensar exatamente o que quis ter. Talvez não receber a ordem de alguém. Autonomia, eu consigo fazer as coisas com vontade própria. Então, sabe aquela coisa assim, você vê que em vários setores, você olha, coisas simples, muitas vezes, você vai fazer pregar uma madeira, a pessoa deixa o martelo lá num lugar, eu prego no outro, o cara coloca tudo do lado, pega com a direita. Então eu sempre fui muito, eu parava e pensava como eu consigo produzir com o mesmo negócio. Já tive indústrias, várias indústrias de conhecidos e tudo mais. Eu falei, cara, por que você faz? Por que você não tem uma linha de produção aqui? Sabe assim, pouco tempo, você está ali no negócio, você já vê o setor produtivo melhor resultado. Então, acho que é uma questão de visão. Tem muitas pessoas que têm. Eu vejo o nosso setor, a inovação do nosso setor, ela estava um pouco estagnada. Eu estou inovando novamente. Então, eu sempre fui uma pessoa imparável nos pensamentos, sabe? Então, ele sempre andou na frente. Eu vou trazer agora, aqui nós temos os visionários, mentoria, somos visionários, novos empresários do mundo potencial, e cada convidado que a gente traz, eu só implementar isso agora como rotina, abre para eles para que possam fazer perguntas. Ok? Então eu vou trazer algumas perguntas dos visionários para que você possa responder. A primeira pergunta é do Kleber Proença. Kleber, ele é lá do estado de São Paulo, né? Tá entrando no mundo do empreendedorismo, já teve alguns negócios. E a pergunta dele é... Pergunta do Kleber, esta daqui. Se você tivesse que começar hoje, do zero, com toda a experiência que você já adquiriu, qual seria a linha de negócio que você iniciaria? Repete a pergunta? Se você tivesse que começar de novo, do zero, hoje, com toda a experiência que tem, em qual linha de negócio de mercado você estaria? Olhando para o mercado hoje. Olhando para o mercado hoje, eu acho que eu iria no melhor negócio do mundo. Sabe qual é o melhor negócio do mundo ou não? Ah, eu já ouvi. Dinheiro. Dinheiro. Se você tem dinheiro, você tem qualquer negócio no mundo. Eu acredito que... eu até acabei de abrir um CNPJ novo como preposto, certo? Não é preposto, é correspondente bancário. Hoje, vender dinheiro porque tem muitos bancos digitais surgindo, inclusive aqui em Maringá surgiu um banco aí. Eu já estou ali com o pessoal usando isso aí. Eu acho que
o dinheiro é algo que todo mundo precisa. Se tivesse que empreender do zero, agora quero começar um negócio do novo, eu entraria nessa parte de dinheiro. Olha lá, Maria Gabriela, como é que chama? Fala, troca. Vou usar aqui agora outro mercado. Outro mercado. Bom, se eu pudesse, falar assim, bom, vou escolher um negócio, eu montaria uma garapeira na beira da rodovia. Isso me fascina. Garapeira, vender garapa na beira na beira da rodovia. O que é garapa? Caldo de cana. É bom, hein? Caldo de cana. Rapaz, é o seguinte, não tem uma garapeira que eu paro na beira da rodovia que eu passo, eu vejo o dono super feliz da vida atendendo as pessoas com muito carinho, sabe, aquela simpatia. Então eu sempre falo assim, cara, um dia eu vou me aposentar e eu vou comprar uma garapeira. Então se eu tivesse que começar do zero... Essa é uma boa pergunta. O dia que você se aposentar, né? Qual negócio você faria? Bem, eu tô colocando como propósito para mim, eu tô colocando em trabalhar com madeira, retorno e fazer carrinhos de criança para doar. Não é para ganhar dinheiro, não. Quando eu tô aposentado, daí eu já tô tratando, cuidando dessa parte de ter uma renda passiva aí, que tô na meta, renda passiva. E até tenho dito para meus filhos, né, e genros, né, que eu tenho aí, eu quero ser um on-donor, diz lá no Rotary, ser um doador. Vou colocar um limite na minha ganância, já coloquei um limite na minha ganância, e a partir daquele valor eu vou começar a doar tudo. Estou quase chegando lá. Então, a partir daquele valor, será doado. E, então, como propósito de aposentado, eu quero trabalhar com essa parte artesanal, ter um hobby como... A pergunta é quando... Não para, né? Ó, até compartilhando aqui, trazendo pro Kleber uma reflexão, Kleber. Se essa pergunta fosse pra mim, se eu pudesse voltar lá atrás, né, com a experiência que eu tenho hoje, escolher do zero um novo negócio, qual seria o negócio que eu escolheria? Eu buscaria olhar basicamente assim, 3 coisas. Primeira coisa, eu olharia o que tem potencial de mercado, aonde está girando dinheiro no mercado. Sabe por quê? Porque, querendo ou não, por exemplo, se você for ver, recentemente, a gente ouviu falar sobre uma empresa aqui, são 3, 4 pessoas, que querem desenvolver uma plataforma para hospedagem de site, né, e que tem uma receita de 1.000. Um negócio extremamente tecnológico, automatizado, com uma baita de uma rentabilidade. Eu gostaria de olhar para o mercado para ver aonde está circulando dinheiro no mercado. No Brasil, por exemplo, 2019, 2020, 2021, foram anos que o mercado de agricultura estava muito forte. Eu lembro de atender clientes dessa área de agricultura pecuária que era impactado por isso, estava tendo muito resultado. Primeiro passo, eu olharia para o mercado aonde está circulando dinheiro. Segundo passo, eu olharia aquilo que você gosta de fazer. Porque se trabalhar com um negócio que vai tomar todo dia um tempo para fazer algo que você não gosta, você vai ver que a hora que vier a barreira, a hora que vier o desafio, tal, a largar daquilo. Porque já é difícil fazendo aquilo que você gosta, fazendo aquilo que você gosta é quase. Eu tenho uma dica para te deixar. Coisa que eu aprendi com o tempo é que muitas vezes, por exemplo, o Mauro hoje ele está num negócio que tem muito resultado. Mas se eu fosse perguntar para ele, quando ele começou esse negócio há 20 anos atrás, é isso? Se ele amava esse negócio, ele nem sabia. Porque ele não entrou pelo amor, ele entrou pela dor, pela necessidade. Mas com o tempo ele começou a pegar um gosto pelo negócio que faz ele até aqui. Mas eu olharia isso, você conseguir amarrar algo que tem um potencial de mercado com algo que você gosta de fazer, melhor. Mas se você não gosta de fazer com necessidade e dor, sofra não que você vai aprender. Mas eu tenho uma dica pro Cléber depois. E a terceira coisa que eu olharia, então, olhei mercado, olhei para aquilo que eu gosto de fazer. A terceira coisa, eu olharia o modelo de negócio que me permite 2 coisas: escalar mais rápido, sabe, aquilo que você pode ter resultados cada vez mais rápido. Basicamente, olha para isso, segue o mercado te dá rastro de dinheiro, de onde está indo o dinheiro, busca fazer algo que você gosta, seja um modelo de negócio que não necessita tanto investimento, que seja tanto complexo. Gustavo, ouvindo você falar aí, dando umas dicas aí pro Kleber, né? O mercado hoje tem muitas opções, inúmeras opções que a pessoa fica perdida dentro dela. O que eu posso dizer para você, Kleber, é o seguinte: não importa o que você vai fazer, o que você for fazer, seja o melhor. Ganha dinheiro, se for melhor. Ganha. Até, olha,
barraca de cachorro quente. Primeiro que se você for dono de uma barraca de cachorro quente e estiver me ouvindo, parabéns. Eu fiquei impressionado quando eu ouvi esses tempos qual que é uma rentabilidade de uma porra barraca. Vou dizer uma coisa, vocês não vão acreditar. Uma barraca de cachorro quente é mais dinheiro que médico. Pois é. Então, o que eu quero dizer é exatamente isso. Ó. E hoje, como tem muita informação, eu vou dar um exemplo. Eu tenho um amigo que é dono de um hotel. Pode fazer propaganda aqui? Depois você só passa o Pix pra ele. Passa o Pix, Mas é o Hotel Brasil, na frente do Beto Carreiro hoje. É o meu grande amigo. O ano que vem a gente vai completar 40 anos de amizade. Sabe, é um cara assim sensacional. Hotel Brasil, em frente ao Beto Carreiro. O dia que se for pra lá, levar as crianças lá, pode ir nesse hotel que é fantástico. E eu olhando tudo para isso, eu digo para vocês o seguinte. Ele mostrando a qualidade do hotel dele hoje foi baseado em visitar outros hotéis. Então, se você for montar uma barraca de cachorro-quente, vá visitar as outras barracas de cachorro-quente. A gente chama no termo técnico benchmarking. Como que é o nome? Benchmarking. Olha isso. Pesquisa de mercado, você analisar a concorrência. Sim. Analisar o que... Mas se você tá... Eu vou ser o dono de uma garapeira um dia. Se eu for dono da garapeira, você pode ter certeza. Vai ser a melhor garapa do Brasil. E ali, claro, vai ter outras coisas também, né? Se você for fazer um queijo, seja o melhor queijeiro que existe. Entende? Profissionalizar naquilo que você tá fazendo. Já descobri por que eu sou a chata do rolê sempre. Por quê? Por causa disso, ele que me ensinou. Você ser sempre o melhor, fazer o seu melhor, entrega por excelência. Eu sou lá na chata do rolê. Mas a chata do rolê chegando. Vou ter que falar, vou ter que pegar no pé. Entrega de excelência. Que eu seja, faço entrega de excelência. Sempre quando eu olho, poxa, tem que fazer uma entrega de excelência, né? Eu acho que ele me ensinou quando eu lavava louça. Isso. Tem que fazer as coisas bem feito. Mas vai fazer uma... Na verdade, eu acho que essa sacada foi, acho, quando eu tava jogando basquete. Eu jogo basquete desde esse ano, depois... né? Vamos lá. Vovô, a tática levou vovô e vovó pra ajudar a cuidar. Estamos lá no Brasil, no Paraná. Eu queria trocar, eu queria sair do basquete. Ele olhou pra mim e falou assim... Não. Olha uma... Faz bem feito. E faz bem feito. Tá bom. Basquete. Joga bem, né, amor? Eu digo pra você o seguinte, ó. Quando eu trabalhei com o ramo de laticínios, média de você gasta 10 litros para 1 litro, para 1 quilo de queijo. 10 litros de leite para 1 quilo de queijo. Okay. Eu consegui, na época, contratar um grande queijeiro. Ele veio de Viçosa, Minas Gerais. A gente conseguia, com 8,8 litros de leite, 1 quilo de queijo. Agora, tu imagina isso. Isso em laticínios aqui, que tinha 40, 50 mil litros dia. Dia. Eu desafiava o empresário e falei assim, eu tenho um produto aqui, assim, eu não quero que você me dê nenhum real. Quanto você está fazendo? Tinha laticínio que gastava 10,5 litros para 1 quilo. Eu falei, eu quero só que ficar com a diferença. Não vamos fazer o seguinte, nós vamos rachar a diferença. Eu entrava, acampava, ficava 15 dias no laticínio do cara e ele falou assim, quanto é que é o teu produto? É tanto. E era caríssimo. Vendia, mas vendia. Em 2 anos eu estava rico. Só que depois veio a troca do câmbio ali e me levou tudo. Mas eu sempre fui uma pessoa determinada no resultado. Mauro, e olhando para os seus negócios, vamos lá. Quando você... produto que resolvia 10,5 para 8,8. Beleza. Isso. Quando você montou o laboratório, tinha uma solução, você poderia fazer... Boa, obrigado. Você poderia fazer algumas coisas também em relação a... né, sei lá, se tinha que fazer álcool em gel, poderia fazer... Onde eu quero chegar? Quero chegar no seguinte, se você pega a sua empresa hoje, ela resolve um problema de crédito, de transporte e tal. Sim. Como é que você sabe se você está num bom negócio? Bem, o resultado, né? Resultado. Tanto que o laboratório, eu acabei saindo do laboratório, porque ele tinha uma necessidade de investimento muito alta, que estava um pouco além da minha alçada, e tinha o resultado estava baixo. Boa, então o resultado. Aí vem minha segunda pergunta, que a gente está falando um pouquinho do que fazer para fracassar. Já contou um pouco do que aconteceu, né, de quem fazer, o que deve fazer, o que você fez. Tá.
Então, o resultado ele é um parâmetro para te dizer o seguinte, continua ou não continua. O resultado é um parâmetro para te dizer se você vai atingir sucesso ou se você vai fracassar. Só que o resultado, ele muitas vezes tem um tempo para ter um resultado. Exatamente. E aí eu tenho uma pergunta para te fazer. Qual? Essa é o seguinte. Quando eu sei que eu estou no processo para poder alcançar o resultado, mesmo que ele ainda não tenha vindo, como eu quero ou como eu imagino, e quando eu sei que eu estou sentado no meu ego, porque o resultado não... Porque é uma linha tênue. Você poderia ter continuado mais 5 anos no laboratório. Poderia. Ou você poderia ter feito naqueles outros momentos que você também fracassou. Quando eu sei que é o seguinte, cara, esse negócio aqui, eu tô no processo, ele é bom e é questão de tempo. Não, esse negócio aqui, ele não tá dando resultado, ele já não é bom. A pergunta é diferente. Quando desistir? A gente fala, todo mundo que passa aqui fala Pois assim, é. não desiste, não desiste, não desiste, não desiste. Eu acho que a desistência até vê onde você compromete o teu futuro dinheiro. Por exemplo, eu tive uma opção no laboratório. Eu poderia ter continuado nele. Só que eu ia começar a comprometer o patrimônio, eu ia começar a comprometer e buscar dinheiro no mercado financeiro, por exemplo, e poderia ter um problema depois. Então, ser teimoso demasiadamente talvez não seja um grande negócio. Não há como você determinar 30, 60, 90 dias para você dizer parei. Não tem. É tênue essa linha, né? É muito, porque eu acho que até onde o seu bolso aguenta. Eu acho que essa seria a resposta. Até onde você quer apostar? Opa. Até onde você quer arriscar? Porque Quão maluco você... quão maluco você é num jogo. Entende? Porque você vê realmente... Eu acho que o próprio jogo de cartas, muitas vezes, teve pessoas que ficaram ricas com aquilo, só que teve gente que ficou pobre. Maioria, não né? soube A parar. grande maioria. Mas, claro, jogo de azar sempre vai levar você a perder mais do que ganha. Mas, como a vida também, você pode analisar ela como um jogo, saber parar, eu acho que é uma dádiva. Mas saber parar também com leveza na coisa. Saber parar, ou falar assim, eu parei. Eu demorei o ano 2022, eu só fiquei pagando conta do laboratório. Ainda tem conta para pagar. Mas as principais pessoas, principalmente quando se relaciona com pessoas, você tem que levar as coisas muito mais a sério, porque é um sentimento vivo. Quando você está devendo para governo ou para banco, é um sentimento mais morto. É mais com o CNPJ, aquilo você vai brigar na justiça e tudo mais. Mas quando você envolve o sentimento de pessoas, eu respeito muito essa parte. Porque isso está contra o meu princípio, deixar uma mágoa, um ressentimento no ar. Certo? De forma que a vida é muito curta e a gente tem que levar as coisas como se hoje fosse o único momento. E é o único momento, de fato é. De uma maneira que você realmente consiga sair de uma maneira honrosa. Então, o CNPJ, a parte fiscal e tal, isso tudo faz parte do processo. Mas ela é mais fria. Entende? Então, você saber parar, eu acho que é uma dádiva. Então, não existe uma fórmula ou não existe um tempo. Cada pessoa tem que sentir. E se você tem dúvidas, não fica só na tua cabeça achando que a tua intuição vai funcionar. Vai atrás de alguém para fazer um aconselhamento profissional, procura realmente alguém específico no ramo, certo? Para que te oriente. Né? Uma questão nessa pergunta. Ter paciência aí dentro do processo. Como gerar paciência e não lidar com ansiedade? Porque quando a gente tem tudo isso... Essa aí vai viralizar, essa resposta. Hoje é a dor da humanidade. É a dor da humanidade. Bom, a paciência ela vem no conhecimento do eu. Eu tenho conhecimento de mim, se eu começo a olhar em mim, eu consigo desenvolver essa paciência. Então, eu acho que para mim o que valeu muito a pena foi alguns treinamentos que eu andei fazendo no percurso, porque eu sei que eu sou um diamante, mas eu preciso lapidar. Preciso tirar a terra que fica em volta o tempo todo, preciso passar no esmeril para continuar brilhando. Então a gente nunca deve parar de se instruir, parar de estudar. O cérebro também precisa, quanto o corpo precisa. E você ter essa sabedoria, ter esse discernimento, é algo que
Não tem como explicar. É só a busca. Só a busca. Quanto mais você escuta, quanto mais podcasts, grandes players, trazendo essa paciência e persistência. Saber o momento de parar ou não, né? Não seria desistir, o momento de parar ou trocar, ou eu poderia colocar assim, recalcular a rota. Você está indo aqui, recalcula a rota, vai para outro lugar. Mas, ao mesmo tempo, isso requer muita paciência e consistência da nossa parte. Só que paciência está sendo quase uma coisa complexa hoje em dia. É né? que a gente coloca sempre a paciência atrelada ao resultado financeiro que a gente tem. Então, os valores nossos que muitas vezes estão um pouco invertidos. Quando a gente coloca muito valor em ter capital, dinheiro, resultado financeiro, que é um dos propósitos que a gente deve ter na vida, de prosperar financeiramente, está tudo bom, tudo show de bola. Mas se a gente olhar para a parte energética, para a parte espiritual das coisas, certo? Vou dar um exemplo. Eu conversava essa semana, fui visitar uma cliente lá em Santa Catarina, ela está enferma e apareceu um câncer na parte do rosto, a parte do nariz, e eu trouxe para ela que é o seguinte, se você fosse olhar nos seus olhos como humano, você vê aquilo como dor. Porém, se fosse Deus olhando para você, ele vai falar assim, bom, você está no melhor momento da sua vida. Ela falou assim, mas eu não estou entendendo essa conversa. Porque você está rezando? Eu falei, tô. Você está se conectando com Deus? Tô muito. Mas é nesse momento que tu lembra de Deus. Agora, esteja lá com iate, dinheiro, carro na garagem, saúde, tá tudo bombando, tudo certo. Tu acha que tem tempo para pensar na espiritualidade? A maioria das pessoas não pensam. Então, o equilíbrio dessas coisas é necessário uma doença. Se você entender a doença, o bem que ela faz para a parte espiritual das pessoas, ela amaria a doença. E você não conversa com nenhum doente fisicamente que a pessoa não esteja conectada com o joelhinho dobrado, que a pessoa esteja prestando atenção naquilo que importa, naquilo que ela deixou de amar ou que ela está amando, certo? Você pode pegar toda pessoa que passou por acidentes graves, perdas graves, doenças graves, ela é uma pessoa muito mais amável. Exceto aquelas pessoas que levam para o lado que a vida tudo é o contrário. Não sei onde que a gente foi, que a gente falou esses dias, eu conectando sobre isso. Se deixar, a gente fica aqui horas conversando. Esse é o final de semana nosso. Vamos começar a gravar os almoços de domingo. Conversando. Então, para sintetizar, só para completar, então, Nath, assim, a paciência, talvez se você olhar para o lado espiritual das coisas, ela está ali. E eu sempre digo o seguinte, nunca faça uma oração pedindo a Deus paciência. O que ele vai te dar? Eu te falei. Trabalho. Trabalho. Ele vai te dar o contrário. Para quê? Para que você desenvolva a paciência. Eu falo exatamente. Eu ouvi esse final. Eu quero. Como que é? Sabedoria. Ele vai te dar um problema. Para você ter sabedoria. Exato. Então, olha que assim, ó. Mas se você sacar isso já, tudo que requer é que você desenvolva esses dons. A gente só tem que ficar conectado a ele. Eu quero desenvolver paciência na minha vida, eu quero desenvolver harmonia na minha vida, então eu acho que faz parte desses ciclos que eu falei. Show. Última pergunta para a gente fechar. Primeiramente, reconhecer você que está aqui. Se você ainda não segue esse canal, começa a nos seguir. Toda semana a gente posta um podcast na segunda-feira. Deixa o seu comentário aqui para a gente poder se interagir. O que você está levando? O que mais te marcou? Se tiver alguma pergunta, pode deixar a pergunta aqui que a gente vai olhar e responder também. É um prazer estar com vocês aqui semana sim, na outra também, no Afieldcast. No Instagram, eu sou Gustavo Rezende, segue por lá, a Nath também. Então, assim, dado o recado, espero te ver aqui, espero que você tenha levado valor para sua vida, mas eu tenho uma última pergunta para cada convidado que passa aqui. A última pergunta é, Mauro, hoje é o seu último dia, mas Deus, por algum motivo, ele te deu uma oportunidade de você disseminar uma mensagem para todo mundo. Hoje nós somos, acho que, quase 7 bilhões de pessoas no mundo. Imagina que aquilo que você vai falar vai ser como se fosse aquele microfone, né? Eu não peguei... Eu só via em filme. Né? Mas aquele microfone na escola que quando o diretor falava, alguém falava, a escola inteira escutava. Aqui, o que você falar agora, nesse microfone, o mundo inteiro vai ouvir. Qual a mensagem que você deixaria para toda essa raça humana? Pois é. Teria muitas mensagens para deixar, mas vamos pensar em algo que grave realmente no coração de cada pessoa aí que faça sentido.
Vamos olhar a vida pelos olhos da parte espiritual. Nós somos passageiros por essa terra, somos pequenos transeuntes por aqui, por esse mundo, mas energeticamente tudo que a gente deixar aqui fica gravado. Então, eu penso que a mensagem seria: qual é o legado que eu quero deixar na minha existência no plano terrestre? Qual é o legado que eu quero deixar? Essa é uma pergunta que eu deixo para todas as pessoas que estão ouvindo. Qual é o legado que você quer deixar? Qual é? Então, faça essa pergunta de manhã, de tarde, de noite, e pode ter certeza que a espiritualidade vai te trazer muitas coisas boas, vai te mostrar o caminho, e tenha certeza que será um sucesso na parte espiritual, na parte mental e na parte física. Nós vamos ter um equilíbrio em tudo. Então, queira deixar um legado maravilhoso enquanto estivermos aqui vivos. E que vale muito a pena, né? A nossa passagem por esse plano. Então, Contextualiza ele como é que funciona. Não, antes de contextualizar, obrigada por ter vindo. Show, Faz show. tempo que a gente estava querendo trazer ele aqui. Então, por tudo. Eu sempre falo, se vi mais longe é porque eu estive em um gigante. Eu que agradeço. Obrigada, tamo junto. Então, Vai assim, ser ó. excelente. A vou deixar final de semana. Vale Não é night Sofia, já. Sofia. Eu também? Sofia. Eu também. Ah, Aí a gente vai falar. Aqui. O Gustavo fala infinito, mas além pra cima. ok. Beleza? Na verdade, Beleza. eu acho que nos próximos, agora, como você fez todo final de podcast, a gente já vai combinar nos bastidores É pra chegar aqui verdade. só fazer. Vai. 1, 2, 3, ao infinito. E além. Além. Boa! Até segunda-feira que Boa. vem, galera. Obrigado. Mais.